Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa, e a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa.
O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo. Alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina. E ainda dorme nela. Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Era uma vez um velho e uma velha morando em uma pequena casa na orla da floresta. Tudo em suas vidas estava discutindo, apenas uma coisa estava faltando. O velho e a velha não tinham filhos. Uma vez, o velho pediu para assar um pão de gengibre em forma de homenzinho. A velha olhou para o celeiro e quase não sobrou farinha. Ela pegou uma tigela, esfregou ao longo da caixa, varreu ao longo do fundo e juntou um punhado de 2 punhados de farinha. A velha amassou a massa no creme de leite e, quando estava rolando o pão de gengibre na mesa, pegou e fez com a forma de um homenzinho, com braços, pernas, cabeça. E coloque no forno. Depois de um tempo, a velha veio ver se o pão de gengibre estava assado. Pegou-o e colocou na janela para esfriar. O boneco de gengibre esfriou, deitou-se, mas de repente se levantou e correu o mais rápido possível para fora da casa, da janela para o banco, do banco para o chão, através do chão e para as portas. Pulou a soleira para a varanda, da varanda para o pátio, do pátio para o portão, cada vez mais longe. A velha chamou o marido e os dois correram atrás dele. Mas não é tão fácil pegar o boneco de gengibre. Agora ele já alcançou o campo onde os camponeses estavam debulhando suas colheitas. Passando correndo, o boneco de gengibre gritou para eles que já havia fugido da velha e do velho, e que também fugiria facilmente deles. Os camponeses ouviram isso e correram atrás dele. Mas não importa o quão rápido eles correram, eles não conseguiram alcançá-lo. Um boneco de gengibre correu para o campo onde os cortadores de grama cortavam a grama. Passando correndo, gritou para eles que já havia fugido da velha, do velho e dos camponeses, e que também fugia facilmente deles. Os cortadores de grama não suportaram tal ridículo. Todos correram atrás do boneco de gengibre. Eles correm o mais rápido que podem, mas não conseguem alcançá-los. E para o homenzinho, a vaca está andando. Ele gritou para ela que já havia fugido da velha, e do velho, e dos camponeses e dos cortadores de grama, e ele fugiria facilmente dela também. A vaca ficou com raiva e também correu atrás do boneco de gengibre. Só ele não pode alcançá-lo. E um porco o estava encontrando. O homenzinho gritou que já tinha fugido da velha, e do velho, e dos camponeses, e dos cortadores de grama e da vaca, e ele também fugia facilmente dela. Um porco guinchou e correu atrás dele, só que ela não conseguia alcançá-lo, estava gorda demais. Um homem biscoito de gengibre corre ao longo da estrada e uma lebre o encontra. O homenzinho disse que já tinha fugido da velha, e do velho, e dos camponeses, e dos cortadores de grama, e da vaca e do porco, e ele facilmente fugia dele também. A lebre ouviu isso e correu atrás dele. Nem pode alcançar o homenzinho, só a lebre o viu. Um boneco de gengibre corre e um lobo o encontra. Eu vou te comer, diz. E o homenzinho respondeu-lhe que já tinha fugido da velha e do velho e dos camponeses e dos cortadores e da vaca e do porco e da lebre, e ele facilmente fugiria dele também. O lobo rosnou e correu para o homem biscoito de gengibre, que se esquivou e correu o mais rápido que pôde. Só o lobo o viu. Um boneco de gengibre está correndo e um enorme urso está à sua espera. Seu homenzinho não se assustou,
mas gritou que já havia fugido da velha, e do velho, e dos camponeses, e dos cortadores de grama, e da vaca, e do porco, e da lebre, e do lobo, e ele facilmente fugiria dele também. Um urso feroz bateu o pé e correu atrás dele, mas o urso era lento demais para alcançar o veloz homem biscoito. Um boneco de gengibre corre e uma raposa o encontra. A raposa era muito esperta, mas o homenzinho não sabia disso. Portanto, por hábito, ele começou a gritar que já havia fugido da velha, e do velho, e dos camponeses, e dos cortadores de grama, e da vaca, e do porco, e da lebre, e do lobo, e do urso, o que significa ele irá facilmente fugir dela também. A raposa ouviu até o fim e disse que era muito velha, não ouviu nada. Ela se aproximou do homenzinho e pediu que ele repetisse. Obedeceu ao seu boneco de pão de mel idiota e começou a se gabar novamente. A raposa ouviu até o fim e disse que ainda não ouviu nada. Ela se aproximou ainda mais do homenzinho e pediu-lhe que repetisse. O boneco de gengibre concordou, e então, só que ele começou de novo quando a raposa se lançou sobre ele e o comeu. E o boneco de gengibre não se gabava mais.